da fase recente, longe de ser positiva. Eram 2 jejuns nos últimos 2 meses. O primeiro deles acabou nesse domingo, que era de não ganhar fora de casa. O outro pode acabar nessa quarta, que é simplesmente não vencer no Brasileirão desde 16 de julho. Por isso que a sequência aqui no Morumbi vai ser crucial, diante de Fortaleza, Flamengo na Copa do Brasil e Coritiba na semana que vem. E olha que vai ser necessário, porque o Tricolor tem só 28 pontos, com mais derrotas do que vitórias na competição. No retorno tem só 1 ponto em 3 jogos, e a terceira pior campanha. Mas é claro que não dá para esconder a expectativa pela grande decisão. O ídolo Aloysio Chulapa já fez até montagem com o cabelo descolorido de Caleri, dizendo que está calerizado. Brincadeiras à parte, as maiores dúvidas são Alisson e Lucas, que saíram ao longo do segundo tempo. Eles estão bem? De acordo com o treinador, sim, apenas cansaço. Até por esse fator, a tendência é que a equipe entre em campo com os reservas diante do Fortaleza. Todo cuidado é pouco. Afinal, né, Dorival? O campeonato não está definido. Eu conheço o adversário que está do lado de lá. Nós temos que ter muitos cuidados e temos que correr muito mais do que fizemos hoje, se quisermos realmente lutarmos pelo nosso espaço, por essa competição que será muito importante para o clube. O Dorival Júnior sabe muito bem o que é ganhar uma Copa do Brasil, já tem esse título aí com mais times e agora precisa frear esse ímpeto, porque um resultado muito bom de 1-0 no Maracanã, pouca gente imaginava que São Paulo sairia vitorioso da casa do adversário e agora pode empatar, enfim, tem alguns cenários mais favoráveis para a partida final, mas também não pode achar que já está tudo definido. Não, até a coletiva do Dorival após o jogo lá, e ele tem experiência, até porque conhece o time do Flamengo. Eu falo muito aqui dessa questão dos 2 jogos, né? Você voltar vivo para o jogo definitivo, que é o caso da final da Copa do Brasil em casa. Conseguir ali uma vitória importante, mas uma vitória que também não deixa você entrar em campo desligado. 1-0 é um resultado facilmente irreversível pela qualidade que o Flamengo tem. Então vai ser uma grande decisão no próximo domingo. A minha preocupação, Loirão, é o Campeonato Brasileiro. É você olhar para a classificação do Campeonato Brasileiro, ver o São Paulo a 4 pontos da zona de rebaixamento, não consegue jogar bem nesse segundo turno, não consegue vencer fora de casa nesse segundo turno, um time abaixo do esperado, é que você tem aqui uma grande possibilidade de títulos e aí mascara um pouco o que vem sendo feito no Campeonato Brasileiro, que é muito preocupante, pelo menos na minha opinião. Depois de domingo pode se preocupar à vontade com o Brasileirão, tem tempo ainda para isso, mas a Copa do Brasil é agora ou nunca. Ou nunca não, né? Ou vai ter que esperar outra edição. Bom, vamos falar do Flamengo, porque a pressão é muito grande para cima da diretoria, muitos torcedores querendo que Sampaoli seja demitido. Eu não tenho nada a ver Semana de crise e silêncio no Ninho do Urubu. O Flamengo se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar amanhã o Goiás na Serrinha pelo Brasileirão. O time de Sampaoli está a 12 pontos do líder Botafogo. Como o treinador não repete escalações e não há uma equipe titular definida, não dá nem para dizer que o Fla vai ter um time reserva em campo. Tudo ainda é um mistério. Apesar do confronto com o Esmeraldino, o foco está no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, domingo no Morumbi. O time carioca precisa vencer por pelo menos 2 gols para sair com o título, porque foi derrotado por 1-0 no Maracanã. Eu tenho a ilusão que vamos sair campeões. Vamos sair campeões. Tenho a ilusão de que seremos campeões. Da nossa parte, quero deixar claro que corpo técnico estaremos planejando cada detalhe do jogo com muita ilusão. Cada detalhe do jogo estaremos pendientes com muita ilusão. No Maraca, faltou criatividade no meio de campo. O trio de ataque, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, não funcionou. O camisa 10 está suspenso do jogo de amanhã e tem a semana livre para se recuperar do desconforto na coxa. Gabriel publicou nas redes sociais uma mensagem de esperança aos rubro-negros, demonstrando que acredita numa virada. O meia Arrascaeta foi na mesma linha e postou: "Se você ainda não desistiu, é porque você sabe que vale a pena." O uruguaio tem lesão na coxa e segue passando por um tratamento intensivo. O atacante Luiz Araújo está no mesmo processo.
Os dois já fazem trabalho em campo, mas com a presença de fisioterapeutas. São tratados como dúvidas para o duelo com o tricolor paulista. Sí, espero que Arrasca se recupere, se puede jogar melhor. Sim, espero que o Arrasca se recupere e possa jogar, mas temos que saber lidar com a realidade que temos e dar a cara, porque a realidade hoje não faltou argumentos. Desde a projeção até a execução, porque, como foi o segundo tempo, podíamos ter ganhado a partida tranquilamente. Nos faltou um pouco de fúria. Tranquilamente, nos faltou um pouco de fúria. Mesmo mostrando uma relação estremecida e distante com o elenco, Sampaoli foi mantido no cargo, pelo menos até domingo. Dificilmente o argentino vira o ano no Ninho do Urubu. Vale lembrar que o comandante é o 9º treinador da era Rodolfo Landim. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi, com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo, para tentar reverter esse quadro. E, claro, com o São Paulo de técnico. A crise no Flamengo é reflexo das escolhas da diretoria. O treinador tem sua parcela de culpa. O elenco milionário também precisa apresentar mais ao torcedor para salvar o ano em 90 minutos. Parece muito e pouco ao mesmo tempo, é um jogo apenas. Mas você pode ir da glória até um lugar em que o Flamengo não está acostumado a habitar nos últimos anos. Porque se o Mengão não ganhar a Copa do Brasil, dificilmente vai vencer o Brasileiro, pela distância que tem aí para o Botafogo, tem Palmeiras, enfim. E, de repente, pode acabar o ano sem nenhum título, sendo que disputou inúmeras conquistas com o Vitor Pereira, depois chegou o Sampaoli. Então, é tudo ou nada, não tem outro caminho. Não tem outro caminho e pode ser o último jogo do Sampaoli. Se o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil, me arrisco em dizer que o Sampaoli não continua, até por toda essa manifestação, principalmente do torcedor, manifestação e comentários do meio de comunicação em relação ao que o Sampaoli vem fazendo. A coletiva dele pós o jogo, esse primeiro jogo da Copa do Brasil, quando ele fala do DNA, que ele ainda não conseguiu fazer esse time jogar da forma que ele gostaria, tá demorando fazer esse time jogar dessa forma, e aí todos aqueles problemas internos que aconteceram dentro do Flamengo, difícil de ser administrado, difícil a continuidade desse ambiente saudável, porque estamos falando de agressão, de preparador físico, que faz parte da comissão, fazia parte da comissão do Sampaoli. Então, com esse combo, todas essas coisas que aconteceram com o Flamengo, faz com que o Flamengo entre muito mais pressionado nessa decisão da Copa do Brasil. Pressionado, e o Sampaoli realmente, acho que não é só a questão do emprego, mas é de mostrar para a torcida que ele tem condições de encontrar alternativas, que ele pode montar. Por exemplo, ele fez um jogo maravilhoso contra o Fluminense na própria Copa do Brasil, era um confronto direto, depois ele vai lá e escala bem o time contra o Botafogo, vence no Newton Santos, mas fora isso, ele tem poucos jogos em que o torcedor marca na memória, ou tem aí para se apegar. E é uma pena, porque é um timaço do Flamengo, não é? E eu sempre digo que no mata-mata, quando você joga diante do seu torcedor, é o momento mais esperado pelos jogadores. Você está ali com apoio direto das arquibancadas. Não aconteceu isso para o Flamengo. O torcedor foi lá, o time não correspondeu, e agora tem essa missão ingrata de ir no Morumbi, com uma torcida do São Paulo que está em êxtase, completamente fechada com o time, vai ter que enfrentar o adversário e esse apoio do torcedor. Um adversário que está com confiança, um adversário que está sabendo jogar aos seus domínios, é um time muito bem organizado pelo Dorival. Vale lembrar, né, que já no primeiro, segundo, terceiro jogo, ali, os primeiros jogos do Dorival, a gente já falava dessa mudança de organização do São Paulo, né? E essa organização, ela permaneceu. A gente pode questionar aqui performance de ganhar ou perder, jogar bem ou jogar mal, mas é um time muito, muito bem organizado. Mostrou no Maracanã e com certeza no Morumbi que a festa vai ser melhor do que foi quando o São Paulo conseguiu aquela vitória, reverter um resultado que foi contra o Corinthians. Então vai ser uma festa muito bonita, ingressos esgotados, o torcedor vai estar apoiando o time e com certeza o São Paulo vai dar essa resposta para esse torcedor. É o São Paulo que, vale lembrar, para chegar